Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Nós vamos dando continuidade às nossas videoaulas e hoje fazendo exercícios sobre funções. Nós já vimos a parte teórica, falando sobre funções, e hoje vamos ver alguns exemplos sobre funções. Tá? Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu quero fazer aqui é relembrar lá o que a gente viu com funções, que vocês já estudaram funções com matemática, e ver como que a gente consegue aplicar isso aqui na linguagem JavaScript. Então, supondo que exista uma função f de x, que é 2x mais 3, lá na matemática. Então, de repente, eu quero responder algumas questões. Por exemplo, o que é o f de 2? Então, o f de 2 eu sei que vai ser o 2 vezes 2, que é 4, mais 3, 7. Ou seja, o resultado aqui na variável y, eu vou guardar o número 7. E aí eu quero ver se isso realmente é verdade. Então, eu quero escrever essa função e depois responder a esses pontos aqui. O que é o f de 2, o que é um f de a, f de b menos 3 e esse outro aqui que é o f de b. Então vamos fazer isso aí e ver que isso aqui até parece ser complicado. Como é que eu vou achar um f de a, como é que eu vou achar um f de b menos 3? Mas tudo isso são variáveis. Então vamos fazer isso aqui. Começando escrevendo a função f de x. Tá? Então vamos lá. Vou abrir o editor. Escrevo um novo arquivo. Já vou salvar aqui, esse vai ser o exemplo 1, .html. Vou colocar a tag do script aqui, como a gente já vinha fazendo nas nossas aulas presenciais. Esse é um código HTML e eu estou incorporando um JavaScript. Tá? Lembre-se que depois nós vamos fazer essas coisas separadas, mas por enquanto, para ficar mais simples, vou fazer assim. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma função. E o nome dessa função vai ser função f, e essa função vai receber uma variável por parâmetro, e essa variável vai ser o x. Tá? Então pronto, escrevi minha função. O que minha função vai fazer? Vai fazer 2 vezes x mais 3 e retornar isso aí. Então eu vou ter uma variável aqui, por exemplo, que eu vou chamar de resultado. Essa variável resultado recebe 2 vezes x, lembre-se, não é igual na matemática, eu não posso fazer assim, tem que colocar o asterisco, mais 3. E depois eu retorno o resultado. Pronto, é só isso a minha função f de x. Então, peguei aquilo que era lá na matemática e trouxe aqui para a linguagem de JavaScript. Então, vai ficar dessa forma aqui. Eu poderia fazer isso aqui diferente, tá? Eu poderia não ter a variável letResultado. Aqui eu simplesmente colocaria um return. E aí eu não precisaria disso. Então eu posso fazer isso também dessa forma, tá? Mas para ficar mais fácil de entender, isso aqui é mais prático, lógico. Mas para ficar mais fácil para a gente entender, eu vou deixar assim. Fica mais fácil até para explicar. Então, salvei isso aqui, Ctrl S. Vamos abrir isso aqui lá no navegador. E ver como é que isso aqui vai ficar. Se eu pressionar aqui F12 e vir aqui em console, eu tenho a função f. E eu consigo passar parâmetros para a função f. Então, aqui eu consigo calcular o f de 2. É o 7, como a gente já havia comentado, Eu consigo aqui calcular o f de qualquer coisa que eu precisar. Então, f de 3, por exemplo. F de 3 vai ser 9. O f de 5. O f de 5 vai ser 13. F de a. Opa, mas quem é a? A não existe, Então, tá errado. Agora, se eu falo assim, a recebe, por exemplo, 4. E a, agora eu consigo calcular o f de a. Certo? Então, o a tem que ter algum valor. Só que isso aqui eu estou fazendo no console. Vamos fazer aqui no nosso programa de forma direta para depois poder executar. Vou fazer semelhante que a gente fez em outras aulas. Então, eu vou colocar aqui uma função principal. Lembre-se aqui, quando eu havia feito só isso aqui, salvado, se eu venho aqui, pressiono F5, nada executa. Por que nada executa? Porque eu não mandei executar nada. Existe a função f, mas a função f não foi executada. É a mesma coisa, por exemplo, da função alert. Existe a função alert aqui no navegador, mas eu não executei, então ela não executa. Eu não chamei ela, então ela não é executada. Função f, mesma coisa.
criei a função f, está definida, mas não chamei ela, então ela não é executada. Só é executada a partir do momento que eu chamo a função. Aqui eu estou chamando a função f, aí sim ela é executada. Então, agora eu vou escrever a função principal. E na função principal eu vou fazer os cálculos semelhante ao que eu tenho aqui e pedir para ser executado isso aqui. Então, calcular e mostrar y igual a f de 2. Então, y igual a f de 2. Pronto, é só isso. Lembrando de declarar a variável y, sinal é uma variável global e variável global não é interessante para a gente utilizar aqui. H recebe f de A. Então, declarar a variável H recebe f de A. Opa, mas quem é A? A não existe, né? Então tem que declarar o A aqui. Let A. E qual que é o valor que vai ter em A? Então eu vou ler o valor e armazenar aqui. Então eu vou colocar aqui um parse float, prompt. E aí eu peço aqui, ó, digite o valor de A. Vou colocar assim, maiúsculo. Agora sim eu peço para digitar o valor de A, transformo em número real, guardo na variável A. Aqui eu consigo calcular o f de A. Depois eu vou ter ali o Z recebe o f de B menos 3. Né? Então, declarar a variável Z recebe o f da variável B menos 3. Opa, mas aí outro problema, né? Quem é B? Né? Então, venho aqui, declaro B. Pronto, agora B existe. E depois eu vou declarar o f, W é igual a f de B. Epa, isso aqui parece ser complicado, né? Mas nós vamos ver que não é não, tá? W recebe recebe f de B. Pronto. E, feito isso, se eu rodar esse programa, nada acontece. Lógico, nada acontece. Por que nada acontece? Porque existem as duas funções foram declaradas, mas nenhuma dessas funções foi executada. Né? Por que não foi executada? Porque eu não chamei nenhuma dessas funções. Então agora eu posso vir aqui e chamar a função principal. Chamei a função principal, aí vem aqui, vai executar, vai fazer isso, depois isso, vai fazer linha por linha. Né? E no momento que fizer isso aqui, chamou a função f, aí vem para cá e executa a função f. Né? Aí tem um retorno, e aí depois eu tenho que também mostrar esses dados. Porque se eu simplesmente fizer assim, pressionar F5, chamou a função principal, executou aqui. Beleza, vamos digitar aqui o valor de A. O valor de A é 4. Digitar o valor de B, o valor de B é 3. Mas e aí, não mostrou nada, né? Então eu preciso mostrar também os valores aqui. Então vamos colocar aqui um alert. Y é igual... Posso usar aqui o template, vou colocar o acrase. Eu coloco dentro de acrase y igual, e aí usando essa sintaxe aqui, que é o cifrão abre e fecha chaves, eu consigo colocar o y aqui. Então dá para fazer dessa forma aqui. Para não ter que concatenar strings, né? Então ali vai ser o y, aí depois aqui eu vou mostrar o h, depois eu vou mostrar o z, e aqui o W. Vou salvar, executar e depois a gente fazer o teste de mesa disso aqui para ficar melhor para a gente entender isso aí, tá? Vamos lá. F5, ó. Digitar o valor de A, vamos supor que A é 3. Digitar o valor de B, vamos supor que B é 5. Tá? Então o Y vai ser 7, depois o H vai ser 9, o Z vai ser 7, e o W vai ser 29. E aí vamos desentender o porquê desse resultado, o que está acontecendo aqui, certo? Eu vou deixar aqui do lado ferramentazinha aqui de desenho, e aí nós vamos fazer os passo a passo aqui, tá? Ó, o que acontece? Executei esse programa, o JavaScript vê que existe
ele vê que existe essas duas variáveis, ou essas duas funções, né? As duas funções são executadas, foram declaradas, né? Então o JavaScript sabe que existe função f, sabe que existe função principal, mas por enquanto não executa. Aí quando chegar aqui, eu estou chamando a função principal. Aí sim a função principal vai ser executada. Então é criado um espaço de memória da função principal. Então aqui eu tenho um espaço de memória da função principal. Então todas as variáveis locais da função principal vão ficar aqui, né? Aí, quando eu venho aqui e faço isso, eu estou chamando a função f. Chamei a função f, cria-se um espaço de memória para a função f. Então eu venho vir aqui e criar um espaço de memória para a função f. Função f. Aí criou esse espaço de memória. Dentro aqui do espaço de memória da função f, vão ter as variáveis locais da função f. O que ele vai ter de variável local? Uma das variáveis que eu sei que ele vai ter é x, que já é um parâmetro que ele recebe, né? Então tem aqui a variável x, eu vou deixar ela aqui. Aí, ó, certo, quando chamou a função f, criou o espaço de memória da função f, eu estou passando para a função f 2 como parâmetro, né? Quem é que vai receber o 2? A variável x, né? Então aqui vai receber o 2. Aí depois vem para cá, declarando uma variável resultado, então cria também um espaço de memória, aqui uma variável, né, para o resultado. Então vou ter isso aqui. Aí vem para cá, 2 vezes x mais 3, 2 vezes x, o x é 2, então fica 2 vezes 2, 4, mais 3, 7, e o resultado guarda na variável resultado. Então aqui vai ficar o 7. Aí, quando chegar aqui, return resultado. Eu vou retornar aqui, esse cara aqui. Então, eu vou retornar uma cópia do que tem dentro aqui da variável resultado. Vou retornar esse 7. Mas retornar para quem? Para a variável y lá da função principal. Então, aqui na função principal, eu vou ter já uma variável y. Vou ter aqui uma variável y. Vou pegar uma cópia do 7 que está aqui, vou colocar aqui. E ao mesmo tempo que eu retornei esse resultado, que a variável y recebeu isso aqui, tudo que é variável local, todo o espaço de memória da função f, deixa de existir. Então, nada mais disso aqui existe. Isso aqui é liberado para o sistema operacional. Então, liberei essa memória aqui e aqui eu tenho o 7. Aí depois vem para cá, pede para o usuário digitar um número, ele vai digitar. Vou transformar isso em float e vou guardar na variável a. Então, vou ter mais uma variável aqui, que é a variável a. E o conteúdo dessa variável a vai ser um número qualquer que eu queira digitar. Vamos supor que eu fui lá, apareceu o alert, eu digitei 3 e pressionei Enter. Então, vou ter isso aqui. Aí, depois vem para cá, ó. Estou chamando a função f. Chamei a função f, crio o espaço de memória novamente da função f. Opa, fiz errado aqui. Crio o espaço de memória novamente da função f. Então, vou ter aqui a função f, espaço de memória da função f. Pronto. Então, criei um espaço de memória para a função f. E aí, eu estou passando aqui o a como parâmetro. E quem vai receber esse a? A variável x lá da função f. Então, aqui dentro, eu vou ter a variável x. Eu vou ter a variável x. Aí, o que vai acontecer? Passando o a como parâmetro e o x vai receber. São números, né? Então, eu vou passar o parâmetro por valor. Se for um número, se for uma string, passa o parâmetro por valor. Se fosse um array, aí passaria por referência, ou um objeto, né? O objeto a gente não estudou ainda, mas se fosse também passaria como uma referência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cópia do que tem aqui em A, né? Então, vou fazer uma cópia do que tem aqui em A, e vou colocar lá em x. Opa. Então, fez uma cópia de A, coloca lá em x. Aí vem para cá, tem a variável resultado. Variável resultado. Aí vem aqui 2 vezes x mais 3. O x é 3, então 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. E o resultado vai ficar na variável resultado. Então aqui vai ficar 9.
Aí depois vem para cá, return resultado. Né? Então vou retornar esse cara aqui. Mas vai retornar para quem? Ó, lá para a variável h. Não foi aqui que eu chamei a função? Então aqui a variável h vai receber isso aí. Então aqui eu vou ter uma variável h. E o h vai receber uma cópia desse cara aqui. Eu vou pegar uma cópia disso aqui e vou colocar aqui na variável h. Ao mesmo tempo que eu retornei, o h recebeu, tudo que é variável local da função f deixa de existir. Eu libero o espaço de memória da função f. Então, todo esse espaço de memória aqui é deletado. Aí, depois vem para cá, ó. Aí acontece exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? A única diferença é porque aqui é uma expressão. Porque eu coloquei isso aqui para você ver que eu posso passar por uma função constante, variável, uma expressão aritmética, uma expressão qualquer, né? Depende do que a função recebe. Essa minha função aqui espera receber um número, então que é a expressão aritmética. Posso, inclusive, passar uma outra função para dentro da função, tá? Por isso que eu fiz assim dessa forma. Então, aqui, o que vai acontecer aqui? Quando eu chamei a função f aqui, antes de chamar a função f, isso aqui vai ser executado. Então, eu vou pegar o B aqui é... Opa, B... Ah, não, minto, perdão. Primeiro eu faço essa linha aqui, né, que eu esqueci de fazer. Né? Peço para o usuário digitar o número, ele digita e tal. Então, peraí, primeiro eu tenho o B, aí o B é uma variável, tá aqui. Aí eu peço para o usuário digitar um valor, ele digita e eu vou transformar em número real e guardar na variável B. Vamos supor que o usuário foi lá, digitou 5, pressionou Enter. Então o 5 vai ser guardado aqui na variável B. Quando chegar aqui, eu vou chamar a função f. Então eu crio um espaço de memória para a função f. Crio aqui o espaço de memória da função f. Opa, função f. Crio aqui o espaço de memória da função f. Aqui. Aí dentro da função f, ela espera receber como parâmetro o x. Então já vou colocar o x aqui. Tá. Aí o que o x vai receber? Ó? Chamei a função f, criei o espaço de memória. Vou passar para ela b-3. Então já faço o cálculo aqui e só o resultado é que vai vir aqui para a variável x. Então quanto que é b-3? O b é 5. 5 menos 3, 2. Então o que vai vir para cá é só o 2. Não vai vir para cá o b-3, a expressão. Não, a expressão acontece, ela é feita, resolve essa expressão. Resultado 2. Aí sim, pego uma cópia do 2 e coloco na variável x. Aí aqui acontece normal, né? Vou ter a variável resultado, tem a variável aqui, resultado, aí que é uma variável, aí aqui eu venho e faço 2 vezes x mais 3, então 2 vezes x, o x é 2, 2 vezes 2 é 4, mais 3, 7, e aí o resultado eu vou guardar na variável resultado. Então aqui vai ficar o 7. Aí depois eu venho para cá, return o resultado. Vou retornar para quem? Lá para a variável z, tá? Então, aqui eu vou ter a variável z. Vou pegar uma cópia do que tem aqui em resultado e guardar aqui em z, né? Então, o resultado é 7. Vou pegar uma cópia disso e vou colocar aqui. Aí depois, assim que retornou, tudo que é memória local, todas as variáveis locais da função f deixam de existir. Então aqui eu já tenho o z7. Aí depois eu venho para cá e vou calcular o w. E vai acontecer semelhante ao que eu tenho aqui. Ó, dentro dessa função f, vamos chamar aqui, vamos colocar um outro nome, só para facilitar o entendimento. Vamos dizer que não é f, vamos dizer que é, sei lá, d. Vamos supor que era isso. Então, se eu for fazer isso, o que acontece? Primeiro eu faço o f de b. O resultado do f de b vai ser passado para a função d. Semelhante aqui, ó, o resultado da expressão b-3 é que foi passado para a função f. Aqui, o resultado de f de b é que vai ser passado para a função d. Só que aqui não é d, aqui também é f. Então vamos ver o que vai acontecer nesse cenário aqui, tá? F recebe f de b. Então,
beleza, eu já vou colocar a variável w aqui. Eu vou ter uma variável w aqui. Aí eu não chamo a função f mais externa. Eu vou resolver primeiro o que está aqui dentro dos parênteses. Então, chamo a função a função f de b mais interna. Então, cria-se o espaço de memória para a função f. Então, cria aqui um espaço de memória para a função f. E aqui eu já vou colocar também o x, que é um parâmetro, e vai esperar receber alguma coisa. Então, vou ter isso aqui. Então, criei a função f e a função f já tem um x aqui, que é o parâmetro, é uma variável local, mas é um parâmetro, então já vou ter ela aqui. E estou chamando essa função aqui mais interna, tá? E que o f vai receber? Vai receber uma cópia do b, né? O que o x vai receber? Vai receber uma cópia aqui do b. O que é b? b é 5, né? Então aqui vai receber, a variável x vai receber o 5. Aí, vou ter a variável resultado também. Aí o resultado está aqui. Aí depois eu venho para cá, calculo isso aqui. Então, 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. E o resultado guarda na variável resultado. Então, aqui vai ficar 13. Aí, depois eu tenho aqui, ó, return resultado. Então, eu vou retornar o resultado. Mas vou retornar para onde? Vou retornar para este ponto aqui, ó. É como se eu tivesse escrito aqui 13. Tá? É como se eu tivesse isso aqui. Ou seja, eu vou ter novamente uma outra função f, outro espaço de memória da função f. Esse outro espaço de memória, deixa eu fazer aqui, está recebendo o f de b. Mas o que o f de b vai retornar? O f de b está retornando o resultado, ou seja, está retornando 13. Então, eu vou pegar uma cópia desse resultado e guardar aqui como parâmetro dessa nova função f, que é a função f mais externa, essa aqui. Então, ela vai receber como parâmetro 13. Né? Ao mesmo tempo que retornou, tudo que é variável local aqui vai deixar de existir. Então, esse aqui deixa de existir. E aí, eu vou calcular aqui agora o f de 13. Então, vou ter variável resultado, né? Tudo normal, tudo de novo. Né? Só o parâmetro ali que vai ser um pouquinho diferente. Então, variável resultado. Aí, faço aqui 2 vezes 13, 26, mais 3, 29. Então, vai ter aqui 29. Aí, retorne o resultado, mas vai retornar para onde? Ó, agora para a variável w. Então, w vai receber 29. E ao mesmo tempo que retornou, o espaço de memória da função f é liberado. Então, todas as variáveis locais aqui vão deixar de existir. Isso acontece. Aí depois, quando eu mostrar o y, vai ser o 7, quando mostrar o h é 9, quando mostrar o z é 7, mostrar o w aqui 29. Então, isso são as coisas que vão acontecer aí. Ok? Então, vamos continuar. Espero que tenha entendido, mas se não entendeu, manda mensagem para mim, ou no fórum, ou no WhatsApp, ou no Moodle. Tá? Não fica com dúvida não. Teve dúvida, manda lá. Então, vamos para o próximo exemplo, que continua sendo semelhante ao que a gente vê lá na matemática. Né? Agora é a função g de x, que recebe 4 vezes x menos 2. Como é bem semelhante, eu vou passar mais rápido por esse exercício aqui, tá? Vamos lá. Eu vou colocar aqui um novo arquivo. Já vou pressionar o Ctrl S aqui para salvar. Esse vai ser o exemplo 02.html. Vou ter aqui o script. Opa. Aí vou escrever a função g. A função g de x vai ser 4x menos 2. Então, vou ter aqui um function g. Função g, o nome da função e o parâmetro que ela recebe. E aí aqui eu já vou fazer direto, tá? 4x menos 2. Então, eu vou ter um return 4x, ou 4 vezes x menos 2. Depois, eu vou fazer isso aqui na função principal. Eu vou ter aqui um function principal.
Aí vou ter aqui o y recebe g de 2, então y recebe o g de 2. Depois o h recebe o g de a, h recebe o g de a. Mas quem é a? Preciso dizer que o a existe, né? Vou só copiar aqui, tá pronto. E depois eu vou dizer, ó, w recebe o g de f de a. Opa, mas quem é f? É a função do exercício anterior. Então, vamos lá, let w recebe o g de f de a. F existe aqui, se eu executar isso, se eu executar esse programa, vai dar erro, né? Porque na hora que ele verificar aqui, ó, f de a, opa, mas quem é f, né? F não existe. Então, se eu pegar aqui, mandar executar isso aqui, pegar aqui o navegador, pedir para executar aqui o exemplo 2, pressionar F12 para mostrar o console. Deixa eu executar aqui. Ah, tá, mas aí essa função principal não foi executada, né? Vou pedir para executar ela. Chamo a função principal. Pronto. Agora, se eu pressionar F5 aqui, digite o valor de A. Então, vamos digitar aqui, por exemplo, 5, pressionar OK. E aí, vai me mostrar aqui ó, um erro. Ó, F não definido, ou seja, a variável, a função F não existe. Né? Sim, porque eu preciso, então, fazer um Ctrl+C aqui e colar ela aqui. Agora sim eu tenho a função G e tenho também a função F. Né? Então aqui eu consigo calcular o G de F de A. Então, rapidinho, vamos entender aqui o que vai acontecer. Ó. Aqui eu passo 2 como parâmetro. Então o 2 vem para cá, aí faz 4 vezes 2, 8, menos 2, 6. Retorna esse resultado, retorna o 6, guardo o 6 aqui na variável i. Beleza? Facinho. Aqui eu vou pedir para o usuário digitar um valor, guardo na variável a, e calculo o G de A e o resultado guarda em H. Tranquilo, normal. Aqui é mais ou menos como se eu fizesse assim, ó. Eu posso substituir esta uma única linha assim. Eu posso fazer assim, ó. Eu vou ter o let vou ter assim um let auxiliar que vai receber o F de A. Aí depois eu pego e digo assim que o let W recebe o G do auxiliar. É como se eu fizesse isso. Né? Primeiro eu calculo o f de A. Aí o resultado do f de A é que vai ser passado como parâmetro para a função G. Tá? Então é mais ou menos como se eu fizesse isso aqui usando essas duas linhas. Tá? Então primeiro calculo o f de A, passo A aqui como parâmetro para a função, para a variável x, calcula o resultado, o retorno aqui, passa como parâmetro para a função g. Aí a função g recebe isso, faz aqui, retorna, e o retorno guarda aqui na variável w. Tá? Vamos passar mais rapidinho aqui por essa aqui. Sim, vamos ver se vai funcionar. Né? Então vou pressionar aqui F5, tirar isso aqui. Vamos dizer que é 2 aqui para a variável a. Opa, esqueci, né? Esqueci de mostrar aqui o resultado. Deixa eu só copiar aqui. Então eu vou ter aqui, vou precisar mostrar o Y, vou precisar mostrar o H e precisar mostrar o W. Não existe aqui, pronto. Então, aqui, vamos digitar aqui, a variável A vai ser 2, então o Y vai ser 6, né? Então, 4 vezes 2, 8 menos 2, 6. Aí o H vai ficar 6 e depois o W vai ficar 26. Ok? Então, essa é o resultado aí desse segundo exemplo. Agora vamos por outro exemplo, um exemplo mais semelhante aos exemplos de programação que a gente já havia fazendo em sala de aula. Ó, fazer um programa que contém uma função que receba um número inteiro por parâmetro e retorne seu fatorial. E aí escrever uma função principal para entrada e saída de dados. O que é a entrada de dados? Quando eu uso o prompt. O que é a saída de dados? Tudo que eu mostro com alert, tá? Então, para os nossos exemplos aqui, está sendo isso. Não necessariamente que é só isso, tá? Mas para os nossos exemplos é isso. Eu entro com dados usando o prompt e saio com os dados com alert ou console log, tá?
Então vamos lá. Vou fazer um programa que contém a função que recebe o número inteiro por parâmetro e retorna o seu fatorial. Então vamos fazer lá. Tem esse aqui, vou salvar como exemplo 03. E vou ter aqui a função que eu vou chamar de fatorial. Ó, quem não lembra o que é fatorial, vou colocar aqui no Google. Fatorial, quando eu venho aqui, coloco o pontinho de interrogação. Opa, cadê? Sumiu? Aqui. Quando eu coloco o ponto de interrogação na frente de algum número. E o que significa? Né? Significa isso, né? É n vezes n-1, vezes n-2, vezes n-3 fatorial e assim por diante, tá? Então aqui ele vai mostrar alguns exemplos. O 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, e aí, daí por diante sempre vai ser isso, né? O 2 fatorial, 2 vezes 1, 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, aí tem os resultados, né? 3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24, 5 fatorial 120 e assim por diante, tá? Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Isso, vamos lá. Então, eu vou receber um número aqui por parâmetro. Vou ter uma variável aqui que eu vou chamar de fetch, e essa variável recebe 1. Aí eu faço um laço, a variável i começando em 1, enquanto a variável i for menor ou igual ao número, e mais. E aí eu digo, fetch vai receber o fetch vezes o i. Vou acumulando o resultado, tá? Isso aqui esse exemplozinho nós já fizemos em sala de aula, tá? Se você não lembra, está com dificuldade, faz o teste de mesa disso aqui para relembrar o que isso aqui significa, tá? Aqui não é int, tá? Aqui é let. Estou confundindo. E aí depois, por fim, eu retorno o fetch. Tá? Então vai ser isso aqui. Então, por exemplo, se a variável não for 1, né? Aí o i conhece 1, i menor ou igual a 1 é verdade. Então 1 vezes 1, né? Guarda na variável fat, quando voltar incremento i, aqui já fica falso, i menor ou igual a 1 não, aí retorna o fatorial, tá? Se receber aqui 2, vai fazer duas vezes isso aqui. Primeira variável i começa com 1, 1 vezes 1, 1, guarda em fetch. Volta, aí a variável i já é 2, aí 2 vezes 1 é 2, guarda em fetch. Aí volta, aí aqui já fica falso, retorna o 2 e assim por diante, tá? Então, se tiver dificuldade nisso aqui, faz o teste de mesa. Faz a conta aqui com num 2, depois que é 1, depois que é 2, depois que é 3, depois que é 4, e se precisar vai aumentando. Mas vai fazendo o teste de mesa só deste trechinho aqui, tá? E ver o valor que está sendo retornado, tá? Eu não vou explicar novamente, que isso aqui nós fizemos em sala de aula quando nós falamos sobre laços. Enfim, aí aqui no exercício, pede, escreva a função principal, entrada e saída de dados. Tá? Então, vou colocar aqui um function principal. Não é obrigatório escrever essa função principal, tá, pessoal? É só para ficar mais organizado, tá? Cada coisa numa função. Então, aqui eu vou ter uma variável que eu vou chamar de n. E esse n recebe um parseInt from digite um número. Aí eu vou calcular o fatorial deste número, né? Então vamos colocar aqui let res recebe o fatorial de n. E aí por fim alert o resultado. Posso colocar aqui mais completinho? Posso colocar assim o fatorial. Então posso colocar assim. Vamos colocar com crase. Vou colocar assim, o n fatorial é igual ao resultado.
Só que aí no lugar desse n, eu coloco assim o n, né, para dizer que é uma variável, e no lugar do res. Pronto. Aí me mostra de um jeito mais amigável. Vamos testar isso aqui. Então, exemplo 3. Oh, esqueci, né? Defini as duas funções, mas não chamei, né? Preciso chamar a função principal. Pronto. Aí vamos voltar aqui, F5. Digite um número. Por exemplo, número 3. Então, o fatorial de 3 é 6. Se a gente observar aqui, ó, o fatorial de 3 é 6, tá certinho. Vou pressionar F5 de novo. Digite um número, por exemplo, número 5. Fatorial de 5, 120, isso mesmo, tá? E deixa eu só tirar uma dúvida, o fatorial de 1 é 1, e F5 novamente, o fatorial de 0 é 1 também, então tá certinho, beleza. Então, esse exemplo aqui, tá? Então, voltando aqui, digito o valor aqui, passa como parâmetro, aí vai uma cópia de n aqui para o num, aí calcula, retorna o resultado do fatorial, guarda aqui na variável res, e depois mostra aqui, tá? Sim, mais uma outra coisa, ó, tem formas diferentes da gente fazer isso aqui, tá? Vamos voltar lá no primeiro exemplo, deixa eu ver nesse aqui, pode ser. E vamos mostrar uma forma diferente de... Deixa eu ver. Vou usar esse aqui mesmo, tá? Ó, tem formas diferentes de fazer isso aqui. No JavaScript, eu consigo escrever funções que são anônimas. O que é função anônima? É uma função que não tem nome. Então, por exemplo, que eu tenho a função fatorial, eu posso dizer que essa função fatorial não tem nome, tá? Então, é possível fazer isso. Só que aí, se eu faço isso, como é que eu vou chamar essa função? Não tem jeito de chamar essa função. Mas eu consigo guardar a função em uma variável. Então, posso ter, por exemplo, a variável x recebe isso aqui. Então, x é uma variável que vai referenciar essa função. Então, eu consigo dar um nome qualquer aqui, inclusive o nome fatorial. Ou seja, a variável fatorial vai receber a função, tá? Essa função. E depois eu uso ela normal. Aqui eu vou usar essa variável fatorial, que agora é uma função. Por quê? Porque ela recebeu essa função. Tá? Então eu consigo fazer coisas desse tipo aqui, na linguagem JavaScript. Tá? Aí eu consigo também fazer outras coisas. Né? Já que eu consigo ter uma função anônima, foi criado um outro negócio que é chamado de Arrow Function, que são funções em formato de flecha. O que vai ser uma função em formato de flecha? É só uma forma de escrever função, só que de forma abreviada. Como que eu vou fazer isso? Eu não uso a palavra function. Eu simplesmente venho aqui, coloco um igual e o sinal de maior. Pronto, criei uma função. Mas qual que é o nome dessa função? Essa função não tem nome. E como é que eu chamo ela? Aí não fica difícil, né? Eu preciso atribuir ela também em algum lugar. Então posso dizer fatorial. Fatorial é um nome qualquer que eu quero colocar. Recebe essa função. Mesmo esquema, ó, a variável fatorial está recebendo esta função aqui. Tá? Vamos fazer um outro exemplo. Vou deixar assim, que é a forma como a gente já conhece. E vou fazer um outro exemplo aqui, com este exemplo aqui, tá? Deixa eu copiar tudo isso aqui. Vou salvar aqui como exemplo 4. Que é onde eu quero mostrar para vocês essas funções anônimas. Então, eu vou tirar isso aqui. Pronto. Deixar só assim, porque eu quero exemplificar só a questão da função. Aqui poderia continuar todo aquele código, tá? Não tem problema, ia funcionar normal. Mas eu quero chamar a atenção aqui para esse trechinho. Então, nós já vimos, ó. Eu posso fazer uma função que não tenha nome. Então, eu tiro esse f daqui. Porém, eu preciso
para chamar a função, eu preciso guardar ela em algum lugar para poder chamar depois. Então, dou um nome qualquer para ela e atribuo aqui, né? Então, a variável nome está recebendo toda essa função, né? Esse nome aqui é um nome qualquer, nome de variável, nome de identificador, e eu vou chamar ele de f. Pronto, continua a mesma coisa, tá? Aí, eu posso também usar uma sintaxe mais simples, que é a sintaxe de arrow function, função em formato de seta, que é o quê? Não usar a palavra-chave function, deixa sem essa palavra. Só que aí eu preciso colocar uma setinha aqui, ó, depois aqui dos parâmetros. Preciso colocar essa setinha, tá? Beleza, funciona. Aí eu falei para vocês que isso aqui, né, eu posso abreviar, igual nós abreviamos lá no exemplo 2, ó. Nós fazemos aqui direto, né? Então, eu consigo fazer de forma direta aqui também. Eu posso tirar a variável resultado e posso retornar essa expressão aqui. Então eu consigo escrever menos, né, para fazer uma função. Outra coisa que nós conseguimos fazer com funções arrow function, função que tem essa setinha aqui, é dizer o seguinte, ó, se eu tenho uma única linha de código e essa linha de código é um retorno, eu estou retornando alguma coisa, então eu consigo fazer o seguinte, eu consigo tirar o retorno e eu consigo também tirar chaves. Eu posso vir aqui e tirar chaves. Continua a mesma coisa, né? E eu consigo ainda fazer o seguinte, ó, se eu tenho um único parâmetro, né, é só um parâmetro, só o x, eu consigo tirar os parênteses, né? Então, se é um único parâmetro, não preciso de parênteses. Se eu tenho uma única instrução e essa instrução é um retorno dentro da função, eu não preciso da palavra-chave return e nem preciso de chaves. Então, eu consigo escrever assim de uma forma mais resumida ainda. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo, ó, a variável f está recebendo a função, né, que é uma função que recebe x como parâmetro e retorna 2 vezes x mais 3. Pronto, isso aqui vai funcionar normalmente, tá? Ó, Ctrl S, salvei, vamos lá para executar. É o exemplo 4. Quanto que é o f de 2? É 7. Tá? Então, observe, ó, o quanto nós escrevemos menos do exemplo 1 aqui. Posso até voltar isso aqui para lá, né? A ideia era explicar a função f. Então, podemos voltar isso aqui para cá. Então, ó, observando isso aqui. Aqui nós escrevemos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, incluindo as chaves, né? 6 linhas. Aqui nós escrevemos tudo em uma única linha, tá? Então, usar arrow function vai facilitar para a gente, porque em várias situações nós vamos escrever bem menos, né? Então, facilita nisso, tá? Para escrever menos código, o pessoal chama de verboso, né? Essa sintaxe é uma sintaxe menos verbosa do que essa aqui, né? É simplesmente escrever menos, mas é o mesmo resultado, tá? Vai fazer a mesma coisa. Arrow function não é exatamente igual o function, tá? Tem uma palavra-chave que é this, que está aí dentro dos objetos das funções, que vai ser um pouquinho diferente. O contexto do this aqui no function e o contexto do this no arrow function vai ser um pouquinho diferente. Mas depois que a gente falar de objetos e tal, aí nós vamos entender essa questão do this, tá? Por enquanto não, tá? Por enquanto não se preocupe com isso. Por enquanto, pense que essa sintaxe é sinônima dessa sintaxe aqui. Vai fazer a mesma coisa, tá? E beleza, vamos fazer mais um exemplo? Ó, vamos fazer esse aqui. Fazer um programa que tem uma função que receba 2 números por parâmetro e retorne a soma dos n números inteiros existentes entre eles. E aí escrever a função principal para entrada e saída de dados, tá? Então, eu recebi 2 números, por exemplo, o número 5 e o número 10. O que vai ser feito? Somar os números tá? Entre eles. Então, se eu recebo 5 e 10 como parâmetro, eu vou fazer 6 mais 7 mais 8 mais 9 e retornar esse somatório, tá? Então, só os números que estão entre eles, tá? O intervalo aberto. Então, vamos lá, vamos fazer isso aí. Desculpa. Então, novo arquivo. Vamos salvar aqui. Esse vai ser o exemplo 5.
script. Vamos chamar aqui uma função. Vou já usar a sintaxe de function, tá? Eu vou ter a função que eu vou chamar de somatório. Ela vai receber o quê? A função que recebe dois números. Se recebe dois números, N1 e N2, aí eu tenho que deixar, os parênteses, tá? Não pode omitir. E aí eu vou passar esses parâmetros para dentro da função. Como eu vou ter várias instruções aqui dentro, então eu vou ter que usar a chave, tá? Eu posso omitir a chave se eu tiver uma única instrução e essa instrução for o retorno. Então aqui eu vou ter que ter a chave. Então o que eu vou fazer? Somar todos os números entre N1 e N2. Né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um laço. E começando em N1. Como o intervalo vai ser um intervalo aberto, então eu já vou somar 1 aqui. Tá? Por quê? Por exemplo, se é 5 e 10, eu não vou somar o 5, não, vou começar no 6, intervalo aberto. Aí, enquanto o I for menor que N2, não menor ou igual, porque o intervalo é aberto, e mais. Aí, antes aqui, eu vou declarar uma variável soma, que começa com 0. Lembra lá, sempre que eu vou fazer um somatório, a variável que eu vou fazer o somatório começa com 0, que eu vou acumular, né? Então, soma recebe a própria variável soma mais a variável i. Quando eu sair fora do laço, return soma. Pronto, isso é a função somatória. Tá? Só que tem defeitos nessa função aí, nós vamos ver agora. Ó. Vamos pegar aqui o navegador. Ó, se você tiver dificuldade em entender isso aqui, faz o teste de mesa, tá? Aí, se mesmo assim continuar tendo dificuldade, aí me manda uma mensagem, tá? Vamos pegar aqui o exemplo 5. Não executou nada, por que não executa nada? Porque eu não chamei a função, tá? Existe a função somatória, mas eu não chamei. Aí eu vou pressionar F12 aqui. Vou dizer aqui, ó, somatório. E vou passar como parâmetro, por exemplo, o número 5 e o número 10. Beleza, somatório aí deu 30. Agora, e se eu fizer assim, ó, somatório e passar 10 e 5? Aí não soma, né? E não soma por quê? Porque aqui eu vou incrementando, né? I é uma variável menor, enquanto I for menor que N2, vai incrementando. Então, o que eu faço aqui antes? Se N2 for menor que N1, aí eu vou inverter os valores, tá? Vou fazer de forma contrária. Posso fazer assim, ó, let auxiliar recebe N1, aí o N1 recebe o N2 e o N2 recebe o auxiliar. Troca o valor das variáveis, né? Lembra lá? Teve um exercício que nós fizemos, acho que nas nossas primeiras aulas, que é para inverter o valor de duas variáveis. Pronto, é isso que foi feito aqui. Então, se eu salvar aqui, voltar aqui, pressionar F5, se eu pedir para calcular o somatório 5 e 10, deu 30. E o somatório de 10 até 5, deu 30 também. Tá? Então, lembrando, o que vai ser esse somatório aí? Vai incluir o 5? Não. Vai ser 6, mais 7, mais 8, mais 9. É isso aqui que eu estou somando. Não entra nem o 5 e nem o 10, por quê? Porque o intervalo é aberto. Se fosse um intervalo fechado, aí sim. Aí aqui não teria esse mais 1 e aqui seria igual. Aí sim, né? Aí o intervalo fechado. Então, se eu voltar aqui, ó, somatório do intervalo fechado de 5 até 10, aí seria o 45. Incluiu o 5 e incluiu o 10, tá? Mas vou deixar aqui igual tá lá no exemplo, porque no exemplo ele fala que no exercício ele pede entre eles e não incluindo eles, né? Então, ficou isso aqui. Aí, vamos fazer a função principal. A função principal vai receber nenhum parâmetro. Quando não recebe nenhum parâmetro, usando a sintaxe aqui de function, tá? Mesmo que não receba nenhum parâmetro, eu tenho que abrir e fechar parênteses, tá? Aí coloca a setinha de function, que é igual e o maior que. Aí as chaves. E depois aqui eu preciso chamar, né, a função principal, não posso esquecer. E aí o que vai ter dentro aqui da função principal? Vou pedir para o usuário digitar um número. Então, vou ter que let num recebe. Vou colocar num 1 e num 2, igual tá. Mesma forma dos parâmetros aqui.
Mas não, pode ser qualquer nome, tá? Então, let n1 recebe parseInt prompt, digite um número, digite outro número, para a gente saber que mudou, né? E depois eu chamo a função somatório, passo o número 1 e o número 2, lembrando que essa variável aqui n1 é local à função principal, essa variável n2 é local à função principal. Diferente aqui, essa variável n1 é local à função aqui somatório, e essa variável n2 é local também à função somatório, tá? Aí calculei o somatório, ele retorna algum valor, eu posso guardar ele aqui numa variável e depois mostrar essa variável. Então, alert has. Posso fazer isso ou fazer de forma direta. Posso fazer isso aqui, ó. Não ter a variável has. Eu já chamo a função, o retorno da função vai como parâmetro para o alert e ele já mostra. Tá? Então, salvei. Vou voltar aqui. F5. Digitar um número, 5. Digitar outro, 10. Pronto, é 30. Né? Se eu executar aqui de novo, F5 de novo, aí digitar então agora 10 e depois o 5, mostra aqui o mesmo valor. Tá? Só, então é isso. E aí eu vou deixar um exercício para vocês tentarem fazer. E esse exercício que eu vou deixar para vocês fazerem já vai valer como uma frequência da aula, tá? Então, mesmo que você não consiga fazer ele completamente, fazer ele direitinho, mesmo assim, me envia ele lá no Moodle, porque é dessa forma que eu vou saber que você participou dessa aula, tá? Então, mesmo que o exercício não esteja completamente correto, me envia lá no Moodle para eu saber que você participou da aula, tá? Mas, de toda forma, tenta fazer o exercício para ir aprendendo, tá? Porque senão vai virando bola de neve, né? Você vê que quando a gente trabalha com programação, os exercícios eles vão ficando cada vez mais complicados. A gente vai sempre precisar utilizar o que a gente já viu anteriormente, né? Então, por exemplo, ó, aqui a gente usou laços, nós usamos if, né, seleção e tal. Então, os exercícios vão se acumulando, tá? Então, não deixe acumular. Se tiver dúvida, manda lá a dúvida lá no fórum, no WhatsApp, no e-mail, para tentar esclarecer essas dúvidas e a gente sanando essas dificuldades aí, tá? Então, o que vai ficar de exercício para vocês fazerem para me mandar no Moodle? Ó, pode ser esse exercício aqui, né? Já é o próximo na sequência. Fazer uma função que receba por parâmetro segundos. Fazer uma função que receba por parâmetro segundos. Transforme e mostre em horas, minutos e segundos. Por exemplo, se a função receber 3.670 por parâmetro, ela deverá mostrar. É para mostrar, não é para retornar, tá? Então ela vai mostrar 1 hora, 1 minuto e 10 segundos. Ou seja, vai converter os segundos em horas, minutos e segundos. Lembre-se que 1 hora tem 3.600 segundos. Então 3.600 segundos, se eu for transformar em hora, minutos e segundo, é 1 hora, 0 minutos, 0 segundos. Agora 3.670 vai dar 1 hora, 1 minuto, que tem 60 segundos, e os 10 segundos. Tá? E aí escrever uma função principal para entrada de dados, só para entrada, vou pedir para o usuário digitar os valores, né? A saída de dados vai ser feita dentro da própria função, porque aqui já está falando, a função vai mostrar. Se ela vai mostrar, ela mesma já é responsável por fazer a saída de dados, tá? Então, fica esse exercício para vocês fazerem, e aí por enquanto é isso, um abraço e até a próxima.